Bem-vindo aqui, tá, a essa live e vamos falar sobre potencialização. Bom, eu acho que os últimos eventos aqui mostraram como é importante ter estruturas robustas. Aquelas estruturas que, quando tem uma movimentação mais forte do mercado, você não se machuca. Eu acho que isso é fundamental. Tá? Só que tem o seguinte: quando nós falamos em estruturas, tá, nós temos que pensar no seguinte: você pensa assim, por que nós corremos risco? Porque nós queremos ganhar. Queremos ganhar grana. Então, todas as estruturas, qualquer que seja a estrutura, ele vai ter algum tipo de risco. Se não tiver algum tipo de risco, não vai ter nenhum tipo de ganho. Agora tem o seguinte: você fala assim, tá bom, é só vender Straddle que estamos de boa. Beleza, você pode vender Straddle e ficar de boa. Você vende Straddle, aliás, teve gente que comprou apartamento vendendo Straddle e quando o mercado veio contra, o cara se arrebentou. Tá? Então é o seguinte: quando você vende o Straddle lá da Petrobras, lá do 41, você vendeu uma call e uma put, recebeu lá 2,20, 2,30. Aí você fala assim, cara, quando que você ganha numa operação dessa de venda de straddle? Quando a movimentação é inferior ao quê? Ao que você recebeu. Então você vendeu um straddle, ou vendeu um strangle do 40 com 42, recebeu 2,80. Quando que você ganha? Se ele estiver entre 40 e 42, porque você tem que pagar 2 para sair, ou senão você faz uma rolagem e reduz a exposição. E é justamente isso que eu queria falar com vocês. Vocês têm aquele gabarito de rolagem, que é aqui o segundo link que tem aqui embaixo. No gabarito de rolagem, o que nós falamos? Nós sempre falamos em reduzir 10, 15% em cada rolagem, e tem lá gabaritos para situações extremamente difíceis. Então, tem lá bastante material aí. Então, quem é membro aqui do canal no Plano Imersão, vem aqui no segundo link e assiste lá o gabarito de rolagem. Por favor, assistam. É muito importante que vocês assistam esse gabarito aí. Mas vamos lá. E quando você vai lá e faz o seguinte, você tem lá já uma put comprada. Então é isso que nós vamos falar. Vamos começar a potencializar. Já aprenderam a fazer as rolagens, tá certo? Já aprenderam a se defender quando o mercado foge do escopo, tá? E como é que nós vamos melhorar, né, o nosso ganho? Então é aqui que nós vamos potencializar as nossas estruturas. O nosso toda opção ela tem 3 atributos básicos, que é o seu valor, a sua cobertura e a sua equivalência. Vamos falar sobre a cobertura. O que acontece? Quando você tem uma opção, você pode cobrir ela cobre uma venda. Você tem uma put longa, você pode vender uma put curta, tá? Então vamos lá. Acho que essa aqui é a primeira, vamos dizer que é a primeira aula disso daqui, tá? Teremos uma série de vídeos de potencialização, tá bom? Bom, então vamos lá. Essa daqui. Você está comprando a X400, fez uma trava frontal de linha longa. Beleza, comprou esse e vendeu a M400W1. Você pode toda semana rolar recebendo aqui 20, 25 centavos. Legal, está ótimo isso daí, não há problema nenhum nisso daí. Só que tem o seguinte, tem um porém. Se o mercado cair forte, você apanha. Tá? Só que 25 centavos por semana compensa você correr esse risco? Eu acho que compensa, ele dá muito certo. Porque se esse cara tiver um ano, são 52 semanas, 52 semanas vezes 25 centavos, vai dar 52 vezes 25, nossa, mãe, vai dar 13 reais. Tá? Só que você vai pagar quanto nessa total de linha? Em torno aqui de 1,60, 1,70. Então, realmente, o ganho é muito bom, é muito grande mesmo. O problema aqui é o seguinte, e se ele fugir? Se ele fugir, você vai ter que aguardar ele chegar nesse momento, chegar aqui perto dos 40, para dar uma boa rolagem. Tá? Como você não sabe se ele vai ficar muito tempo lá, talvez fosse o caso de nós estarmos trabalhando uma potencialização desse ganho, para que você não ganhe 25 centavos. Você ganhe 70, 80, 60, 70, que é a proposta seria essa daqui. Então vamos lá. Ao invés de eu vender uma put da M400W1, eu vendo uma do 420, que entra uma grana, um e pouquinho, pego o dinheiro e monto uma trave horizontal de linha mais longa entre a C400 e a A400. Tá? O dinheiro dá, tá? O dinheiro dá certinho aí, mais ou menos. Tá bom? Dá mais ou menos certinho o dinheiro aqui. Então, o que vai acontecer? Então, esquece isso daqui. Eu estou posicionado aqui. Bom, como é que está esse posicionamento? Se o mercado cair, eu estou vendido na 420. Eu vou sofrer. Tá? Mas enquanto ele estiver entre 40 e 42, olha só, vou ter essa rolagem e essa rolagem aqui. Essa tem uma unidade temporal barata, porque esse cara aqui eu consigo alongar ele baratinho. Essa é mais cara.
Só que nós já estudamos o seguinte, o que nós vimos recentemente? Que o alongamento de um mês da Petro custa mais ou menos 1,5%. Então, com 60 centavos, eu consigo alongar esse cara um mês para frente. Então, na primeira rolagem, se tiver entre 40 e 42, eu receber 60, 70 centavos, eu alongo esse cara um mês para frente, na primeira semana. Depois, eu vou só embolsando. Porque como eu tenho um delta estrutural de 2 aqui, é bom toda semana eu embolsar 60, 70 centavos para ir recheando o meu bolso. Tá certo? E aí, uma vez por mês, você gasta uma rolagem de uma semana para alongar esse cara aqui um mês. Tá? E depois são 3 ou 4 semanas de rolagem, vou botando dinheiro no bolso. Então, essa seria talvez uma boa proposta em relação a quem só faz a trava horizontal de linha. Veja, nós estamos estudando, nós estamos vendo quais são as melhores operações. Teve gente que fez várias operações, fez, por exemplo, uma operação de. Deixa eu ver, uma operação, né, de booster horizontal, fez operações de trava diagonal, mas sobrou uma put aqui, você já pode fazer isso daqui. Você limita aqui a sua perda, tá certo? E você tem o quê? Uma rolagem duplicada. Esse cara tem custo, mas ele já tem um nome, esse custo, já tem um valor esse custo. É em torno de 1,5% ao mês. Então, 1,5% de 40 dá mais ou menos 60 centavos. Divide por 4 semanas, então é 15 centavos por semana. Esse cara tem um custo de 15 centavos por semana, tá? Esse, em relação a esse, não é que não tem custo, é que você faz uma rolagem aqui de 60, 70 centavos, já dá para alongar esse cara aqui quase que 6 meses. Então, o custo do alongamento da put é baixo. O da call é mais caro. Então, você vai fazer, se você fizer isso daqui, na primeira semana você alonga a call uma semana e você tem 3 a 4 semanas de ganho. E aí, quando ele chegar perto aqui do vencimento da C400, da B400 agora, você joga lá para E400 e assim você vai arrecadando grana toda semana e com risco limitado, tá certo? Então, acho que isso daqui, acho que vocês conseguiram entender, né? Essa operação aqui, tá? E quando fugir? Pode fugir, não é? Ele pode fugir. Se o mercado fugir e ir para o espaço, bom, você tem essa trava horizontal de linha, tranquilo, você não vai perder grana e infelizmente você vai começar a perder valor nessa X400. Mas aí você monta aí uma outra estrutura, né, para você recuperar isso daí. Mas é importante que você já tire de cara esses 2 pilas aí de delta estrutural, porque aí caso o mercado caia, você tem os 2 pilas de delta estrutural para bancar. Tá? E aí você pode fazer em outro ponto também, né? Tá? Mas isso daqui é fundamental. Fez uma trava de. Vamos supor que você fez uma trava diagonal. Vendeu essa e conseguiu comprar essa daqui. Beleza. Se você pega a rolagem desse cara aqui, né? Isso aqui vai ter rolagem. Então, essa rolagem, minha sugestão, não gasta essa rolagem. Transforma numa trava horizontal de linha. Nem que seja de 2 semanas. Pega a rolagem e faz uma trava horizontal de linha de 2 semanas. Pronto. Aí, rola uma semana, você vai estar no strangle, rola essa semana, entra uma grana, vai alongando esse cara até ficar confortável aí a sua rolagem. Tá tendo a cobertura da call de pelo menos 2 meses e meio para frente. Tá? Não pode chegar a ter menos de 1 mês e meio, porque senão a rolagem fica cara. Tá? Mas se você tiver aí pelo menos 2 meses e meio, 3 meses para frente, você faz o seguinte: rolou uma semana, alonga a call. E as outras 3, 4 semanas, dinheiro no bolso. Tá bom? Bom, agora tem uma outra situação em que você já começa assim, eu quero fazer uma trava diagonal. Eu estou comprado nessa, pozinho, eu gostaria de vender esse cara aqui. Olha, você até pode vender ele, mas minha sugestão, ao vender ele, faz uma calendar line ou um straddle long call. Tá? Sabe por quê? Porque se ele ficar meio por aqui, se ele cair, tá? Nós vamos ter problema, se ele vai cair. Mas, né, se ele ficar meio parado por aqui ou subir, você tem um ganho aqui, porque você está comprando na longa e vendido na curta. E quando chega perto do vencimento, aqui nesse caso, você pode esperar pozinhar ou a call ou a put. Aí, pozinhando uma dessas duas, você pode utilizar o laço remanescente da outra para montar um straddle long call ou um straddle long put. Tá? Tem que lembrar que você maximiza o ganho quando você vendeu call e put, um dos dois virou pó. Não tem problema que veio compra. Vendeu call e vendeu put, o mercado caiu, por exemplo, não tem problema. Porque esse cara aqui vira pó, e se você rolar do mesmo jeito, e te sobra esse cara aqui. Se você tiver esse cara sobrando, você pode fazer o quê? Já que você tem a call, você pode fazer um straddle long put, já que você tem a call fazendo a cobertura. Né? E o straddle long put, o que é? Você vende call, vende put e compra put longa. Um dos dois acaba virando pó. Então, o que você vai ganhar mais é sempre ou com venda de straddle, venda de strangle, tá? Venda de straddle, venda de strangle. Esses dois é o que dá mais grana. Tá? E aí você vai ter que escolher o que você vai comprar. Se é uma call longa ou uma put longa. Se você tiver lascado em call,
estiver lascado em call, então straddle long e put, você tem que comprar put longa. Se você tiver lascado em call, você tem que comprar a call longa. Straddle long e call. Porque se você fez essa operação aqui, por exemplo, e o mercado cair, o que aconteceu? Você até apanha aqui, só que as suas calls vendidas vão começar a desvalorizar. Né? Então só lembra disso. Straddle ou strangle, ou você compra call ou você compra put. Straddle, strangle, ou long call ou long put. E cada um deles vai depender, né, da sua exposição para ver qual que é o mais adequado. Agora, sempre existe a possibilidade de você vender lá uma put, por exemplo, para 41,5. Vender uma put do 45, pegar esse dinheiro e montar uma trava de linha do 40. Do 40, isso do 40, tá? Da compra do 40, né? Ou então do 41, tá? Então, compra uma 40 da longa e vende uma curta, dá para você comprar até de 6, 7 meses. E você tem 6, 7 meses para ir lá ordenhando. Só tem que tomar cuidado quando você vende uma put e o mercado começa a cair, você acaba sofrendo. Mas se você tiver a trava de linha com call e você fechar ele no strangle, 41, 44, 40 com 43, toda semana você vai ter uma boa rolagem. E essa boa rolagem você pode ou alongar, né? Aqui no caso aqui, vamos supor que você fez isso daqui, e aí dá uma boa rolagem aqui da call, por exemplo, e da put. Você pode fazer o seguinte, ou você alonga esse cara aqui, ou você compra mais put longa, porque aí caso o mercado venha cair muito forte, você está garantido aí, pelo menos você tem mais put longa aí na proteção, tá bom? Então, daqui para frente, vamos tentar começar o quê? A maximizar, tá? As operações que nós já temos. Tá, horizontal de linha longa com put é bom, mas vamos maximizar ela com o quê? Com aí um strangle long call, né? Porque aí se o mercado ficar lá no meio, você ganha dos dois lados. Tem que lembrar que a call não vale a pena você comprar muito mais do que 3 meses. O importante é você comprar e antes de 1 mês e meio você fazer o alongamento dele. E o custo disso daí, como eu te falei, custa mais 15 centavos por semana. Então, o custo do alongamento da call é 15 centavos por semana e da put é praticamente de graça. Pode dizer que é 2, 3 centavos, porque a put ela é muito barata para alongar. Tá? Então é isso aí, gente. Tá? Mãos à obra, pode estudar para vencer o mercado. No primeiro link, para quem está começando, tem o curso base de opções. Vai lá, assiste o curso base de opções e compartilha com os amigos. E considere a possibilidade de ser membro aqui do canal, tá? Para você acessar os conteúdos organizados das nossas playlists e compilados aí do Imersão e também da Sala Mestre dos Derivativos.